Muito boa noite. Boa noite. Que bom que estamos juntos aqui mais uma vez, reunidos, para refletir um pouquinho sobre a mensagem de Jesus e para que nós possamos aí buscar desenvolver as nossas capacidades espirituais e quem sabe nos tornarmos aí colaboradores do Cristo onde nós estivermos, mensageiros do Cristo. Então, nós temos aí o filme Os Mensageiros, que foi lançado recentemente, e que é a continuidade da história do livro Nosso Lar, e nós vemos lá quantos espíritos que se dedicam pela causa do bem, simplesmente por amor ao bem, sem esperar troca, sem esperar paga alguma. Nós ainda, na condição em que nós estamos, evolutiva, é muito comum que nós façamos algumas ações, mas esperando, ainda que intuitivamente ou inconscientemente, algum retorno, seja um agradecimento, seja algum reconhecimento, mas com a evolução nós vamos passando a sentir o prazer de fazer o bem pelo bem. E aí a gente consegue atingir um outro estágio da nossa caminhada evolutiva. Nós nos aproximamos um pouquinho mais desses que são os grandes mensageiros do nosso orbe, que colaboram diretamente com Jesus aí, na consecução das suas ações, na consecução dos desígnios de Deus. Mas vamos caminhando, vamos sendo mensageiros onde nós estivermos, no trabalho, na escola, na rua, com pequenas ações, mas ações que externam a nossa consciência, a nossa intenção de fazer o bem. Mas nós vemos ainda que o nosso mundo é um mundo que está bastante heterogêneo. A gente percebe uma heterogeneidade muito grande nas ações, nos comportamentos, nos hábitos, né? Enquanto alguns buscam aí a melhoria interior, buscam ser pessoas melhores nesse mundo, onde nós já começamos a vislumbrar a luz de uma nova era, muitos de nós ainda se comprazem com as ações menos dignas, né? Com o materialismo exacerbado, com as paixões que a matéria proporciona. E aí, pensando no tema que nós vamos tratar um pouquinho hoje, eu lembrei um pouquinho da minha infância aqui, que faz um bom tempo que eu fui criança, e quando eu tinha lá meus 11, 12 anos de idade, entrei para uma escola nova, e essa escola tinha lá a sua gincana, a sua atividade esportiva, e aí me inscreveram, porque eu era uma criança muito tímida, né? Quase não conversava com as outras e tal, era mais quieto. Foram lá listando o que cada um queria pegar para fazer o esporte, e sobraram algumas outras modalidades que alguns nem conheciam, e aí me colocaram numa lá chamada lançamento de dardo, que eu nem sabia o que era, fui descobrir depois. E o dardo é a famosa lança, né? A lança. E aí, claro, morava no interior também na época, e tinha muito espaço de terreno, e aí o que eu fiz? Eu peguei um bambu, né? Coloquei na ponta um peso e comecei a brincar, de jogar aquela lança, que era o meu dardo, e até que chegou a competição, e para minha surpresa, acabei conseguindo um bom resultado e fui o primeiro da minha categoria. Recebi a medalha de ouro. Então aquilo me deixou muito feliz, ainda mais para uma criança que era bastante tímida, que não se socializava tão bem, né? Quem dirá pensar em falar em público um dia, né? Então isso veio muito depois, aí na minha andança, nas minhas atividades, mas aquilo me satisfez de uma forma interessante, né? E aí comecei a pensar sobre a questão da competição do esporte, primeiramente na nossa vida. A gente vê hoje que, para além do resultado do esporte em si, de ganhar uma medalha ou se destacar, a atividade física é muito importante. O Evangelho fala para a gente lá no capítulo 17, cuidar do corpo e do espírito. O corpo sendo um instrumento do espírito. Então, se eu quero fazer mais bem, se eu quero evoluir melhor, eu preciso ter um corpo adequado a essa necessidade, e logo o esporte, a atividade física vai colaborar, né? Entendendo mais uma vez o corpo como meio e não como fim. Porque muitas vezes nós ainda, no estágio evolutivo que estamos, acabamos tomando o corpo como o fim
das nossas ações. Então o corpo se encerra em si, o benefício ao corpo se encerra em si. E aí nós gastamos muito tempo para beneficiar o corpo físico, esse instrumento passageiro e temporário, e deixamos de beneficiar eu, espírito, que é transcendente, que é imortal. E aí a competição, que faz parte do nosso dia a dia, ela se manifesta muitas vezes em outras realidades que não só as realidades do esporte. Por exemplo, no trabalho, então eventualmente lá competindo com um colega de trabalho para ver quem tem o melhor resultado, consegue mais destaque, ascende mais na carreira, ou mesmo na família, com os irmãos, com outros parentes, enfim, buscando algum tipo de posição, algum tipo de relevância, de destaque. Na rua, eventualmente a gente olha para uma pessoa, olha para outra, se compara física ou de outra maneira e busca ali, né, esse estímulo para se elevar, para se melhorar. Né? Então a competição acaba transcendendo essa questão do esporte. Né? Até a inteligência mesmo, muitas vezes a gente se compara aí, um falou uma coisa, disse outra, falou de um jeito, na escola, na universidade, no trabalho que eu frequento. Então, a comparação, a busca, né, por estar melhor do que o outro ainda, mesmo que inconscientemente, permeia muitas das nossas ações. E até mesmo, muitas vezes, no próprio centro. Né? Então, é um médium que é o melhor que eu, ou sou melhor do que aquele outro médium, ou o palestrante que fala melhor do que eu, ou eu falo melhor do que aquele palestrante, enfim. Então, muitas vezes a gente se dá, né, abraços com tipos de comparação que ainda manifesta um pouco do nossa condição inferior. E isso é muito interessante a gente pensar, porque a gente vai perceber que em tudo isso nós estamos tendo o outro, a outra pessoa, como o parâmetro da minha autossatisfação ou da minha autoinsatisfação. Né? Então, se eu vejo alguém que está pior do que eu me sinto bem. Mas se eu vejo alguém que está melhor do que eu me sinto mal. Então o outro passa a ser o parâmetro de comparação. Isso demonstra ainda aquele sentimento, aquela manifestação que está lá, como a chaga, como o vício radical, a que todas nós e todos nós devemos colocar a nossa energia para combater, que é o orgulho, o egoísmo. Qual que é o vício radical? O egoísmo e o orgulho. Então, a comparação com o outro como parâmetro para eu me sentir melhor ou pior, ainda manifesta essa necessidade de ter que estar melhor do que o outro para me sentir bem. E isso ainda é a manifestação do orgulho. O orgulho é isso, o orgulho é uma exacerbação dos olhares para mim, da atenção para mim, para o meu processo, para a minha condição. E quando foge do meu controle, quando eu vejo que outro toma uma posição em mais destaque do que eu, seja lá em qual área for, aquilo me desenvolve, né, traz em mim alguns sentimentos que não são nobres, como mágoa, rancor, sentimento de inferioridade, que seria as avessas da superioridade, né? Também é orgulho, mas é eu me comparar com o outro, me sentir abaixo do outro e me sentir mal por isso. Ou seja, ainda assim é também orgulho, né? As avessas. Então a gente vai aprendendo que nós temos um outro sentimento, um outro valor, uma outra virtude que precisa ser desenvolvida para que a gente comece a mudar esse parâmetro, né? Então qual que é a expectativa aqui? Qual que é a mudança que tem que ser feita? Né? Ao invés de ter o outro como parâmetro do meu bem-estar moral, eu mesmo sou o parâmetro. Né? A experiência do outro pode até me indicar alguns caminhos, mas a comparação para eu me sentir melhor ou com a necessidade de dar um passo a mais tem que ser eu mesmo. Né? Então é olhar-se na frente do espelho e reconhecer-se enquanto filho de Deus, caminhando rumo à perfectibilidade possível e avaliando aquilo que já foi feito
e aquilo que precisa ainda ser feito. Então a gente começa a mudar, a gente começa a transformar o que é orgulho na humildade. Porque ser humilde não é se sentir inferior. Ser humilde é ser justo com a sua condição. Isso é humildade. É reconhecer-se tal como é, nem melhor e nem pior. E não se comparar com o outro, para que essa comparação lhe dê uma sensação de bem-estar ou de mal-estar, caso eu reconheça o outro numa situação pior ou melhor do que a minha. O outro vai ser um exemplo daquilo que eu posso ou não devo fazer, mas o parâmetro de comparação vai ser o espelho, vai ser eu mesmo. Então a gente começa a tomar atitude na vida que não vai mais depender da aprovação ou reprovação dos outros, percebe? Aquilo que eu acho que é certo, eu vou lá e faço porque eu acho que é certo, independente da aprovação ou reprovação dos outros. Porque é a minha consciência que vai dizer, que vai me acusar ou que vai me dizer que está certo, né? Vai dizer que não está ok. Então eu passo a mudar esse parâmetro. E aí, da mesma maneira, a gente começa a não competir mais, porque a competição ela implica muitas vezes em ter alguém que ganha, e para ter alguém que ganha tem que ter alguém que perde. Na base do orgulho, a competição tem o melhor e o pior. Para ter o que ganha, tem que ter o que perde. Na base da cooperação, não. Eu posso ganhar, mas não precisa ter alguém que perde. Se hoje eu sou melhor do que ontem, não precisou alguém perder para que isso acontecesse. Se hoje eu consigo transformar alguns hábitos que eu tive no passado negativos, não precisou alguém perder para que eu conseguisse ganhar. Então a cooperação baseada na humildade, ela vai nos trazendo a consciência de uma nova ordem social, que é o que os Espíritos falam para a gente. O Espiritismo, questão 798, o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará restrita a alguns núcleos, a algumas pessoas? Certamente que se tornará crença comum e marcará um novo momento na história da humanidade, uma nova era na história da humanidade, porque vem combater a chaga radical, o egoísmo, o orgulho, a comparação com o outro, ser o melhor que o outro, temer o outro, porque o outro pode tirar o meu lugar, não. E aí eu me lembro de uma passagem do filme Gandhi, não sei quem já viu aqui, fantástico, em que ele estava caminhando na calçada e aí um sul-africano branco diz, mas aí não é o teu lugar, o teu lugar não é na calçada, é na rua. E aí ele fala, um dia você verá que há lugar para todos. Todos têm lugar. Eu não preciso que um saia para que o outro entre. Não, todos têm lugar. E isso coaduna com a última lei das leis morais, lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, o meu lugar não depende do outro, depende de mim. É meu mérito, é meu esforço, é minha dedicação, é meu sacrifício. Então, quanto maior o meu sacrifício em mudar a mim mesmo, independente do outro, melhores as condições em que eu estarei, seja lá onde for, encarnado ou desencarnado. Então a gente começa a mudar essa ideia da competição, do orgulho, em cooperação, humildade. E aí eu vou ler um trechinho de um livro para vocês, ver se vocês descobrem de qual livro que é. O apóstolo dos gentios abraçou os amigos pela última vez. Todos choravam discretamente, à maneira dos sinceros discípulos de Jesus,
que não pranteiam, que não choram sem consolo. As mães ajoelhavam-se com os filhinhos na areia alva, na areia branca, os velhos apoiando-se em rudes cajados com imenso esforço. Todos queriam abraçar o campeão do Evangelho. Punham-se de joelhos, rogando ao Senhor que abençoasse o seu novo roteiro. Então nós temos aqui um novo tipo de campeão. Não o campeão da competição, o campeão da cooperação. O campeão do Evangelho, como diz o texto. E quem foi esse campeão do Evangelho? Jesus foi o grande campeão. Mas esse que seguiu Jesus foi Paulo. Paulo foi, segundo Emmanuel, um grande campeão do Evangelho. Porque soube transformar a competição que ele vivera antes da sua mudança em cooperação. Antes ele vivia querendo mudar o mundo, mudar os outros, fazer os outros pensarem como ele pensava. Orgulho e egoísmo. Após o encontro com Jesus, às portas de Damasco, ele muda a si mesmo. Ele começa a ver que felicidade não é fazer o outro pensar como eu penso, mas é eu ser justo comigo mesmo, ser coerente comigo mesmo e fazer todo o bem que eu possa fazer. E aí, Emmanuel usa até uma palavra bonita, que a gente tenta dobrar os nossos irmãos, a nossa vontade, e Emmanuel vai dizer que Paulo dobrou a própria serviço, ele se dobrou. Né? E quando a pessoa se dobra, qual que é o sentimento que evoca esse gesto? Humildade. Humildade. Então, o doutor da lei orgulhoso se transforma num humilde servidor. E aí a gente vai lá no Evangelho mesmo, e vai perceber que Jesus deu muitos exemplos de humildade. E um deles, talvez o grande exemplo que nós lembramos, é aquele em que ele lava os pés dos apóstolos. Porque vamos imaginar que naquela época, hoje a gente caminha, tem calçada, tem calçamento, tem asfalto, né? A gente dificilmente suja o nosso pé caminhando por aí. Mas na época tinha asfalto, na época tinha calçada, calçamento, tinha Uber, né? Tinha ônibus. Tinha. Então os trajetos que eles faziam de cidade para cidade era a pé, no meio da areia, do barro, enfim, né? Da estrada. E aí, claro, chegavam numa residência com o pé todo sujo. Então, lavar um pé naquela época não era que lavar o pezinho hoje, né? Era um trabalho um pouco mais difícil. Então, ele lava os pés dos seus apóstolos, com amor, mas dando o exemplo da humildade. Então, Paulo segue o exemplo de Jesus e por essa razão, então, é reconhecido por Emmanuel como o campeão do Evangelho. Então, Jesus nos traz um roteiro. Mas como é que eu faço para ser o campeão do Evangelho? Se nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui porque a gente quer se transformar. A gente busca algo melhor. Algo que nos alimente espiritualmente, não é verdade? Ninguém está aqui porque está mais fresquinho, né? Espera, aqui lá na rua. A gente está querendo algo, um alimento que alimente a nossa alma. Né? O pão da vida, como dizia Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim jamais terá fome. Porque o corpo passa, mas o espírito continua. Então, se nós estamos aqui buscando a nossa autotransformação, esse é um momento muito importante, muito grave, especialmente nesse momento de transição pelo qual estamos passando. Nós somos os trabalhadores da última hora. Lembra lá no Evangelho? Capítulo 20? O que significa isso? Tivemos várias oportunidades e muitos de nós acabou
se distanciando das oportunidades, não aproveitou, mas Deus, que é soberanamente bom e justo, que é o Pai amoroso, nos vai dando oportunidades. Então estamos ali, nos últimos minutos, favoráveis à nossa redenção espiritual. Então é muito justo que a gente busque pensar sobre isso e, a exemplo de Paulo, refletir sobre a possibilidade de mudar o tipo de competição em que temos vivido na nossa existência. Temos competido ou temos cooperado? Temos exacerbado ainda o nosso orgulho e egoísmo, ou já estamos buscando atitudes de humildade e de caridade? Então, quando nós vamos lá no Evangelho, a gente vai encontrar qual que é o roteiro. Bom, quero ser campeão do Evangelho. Qual que é o roteiro? E aí a gente faz um recorte de um trecho bastante especial, que é aquele em que Jesus já estava lá fazendo o seu trabalho de divulgação, já estava lá morando, na cidade de Cafarnaum. Então, atrás de Cafarnaum havia um monte, mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetro de distância. Então, Jesus, perseguido pela multidão, sobe ao monte, aproximam-se os seus discípulos, e ele os ensinava dizendo. Então, o primeiro ingrediente do campeonato do Evangelho: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes. Então Jesus já coloca para a gente ali, o primeiro ingrediente, o primeiro treinamento para esse campeonato do Evangelho é a humildade. Então, se eu pretendo entrar pela porta estreita, que é a porta da redenção, que é a porta da nova era, humildade. Humildade. Honra. Trocando em miúdos, não querer ser melhor que ninguém. Fazer ao outro o que eu gostaria que fosse a mim feito, e não fazer ao outro o que eu não gostaria que fosse feito a mim. Humildade. Segundo ingrediente: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente ainda tem uma tendência, uma mania de, diante dos desafios, desviar. Diante da dificuldade, desviar. Não aproveitar a oportunidade do desafio. Então, o próprio Evangelho vai dizer: a dor é uma bênção. Não a dor física, mas a dor de uma relação talvez não tão feliz, de um emprego talvez não o ideal, de um curso talvez não o ideal, de uma condição social talvez não aquela que eu gostaria. Então são vários desafios e várias dores que no fundo são oportunidades de a gente reaver o nosso passado ainda obscuro e ainda delituoso, que a nossa irmã falou no início aqui. Se a gente está aqui, a gente tem coisa a pagar ainda. E graças a Deus que Deus nos dá a oportunidade. Então esse choro nesse sentido, de compreender a dificuldade, o desafio como uma oportunidade. Bem-aventurados os mansos, porque serão chamados filhos de Deus. Esse nosso trânsito, esse nosso dia a dia, ele é tão cheio de situações que nos convidam à ira, que nos convidam à revolta, que nos convidam a dar a mesma face, a reagir ao invés de agir. Então a gente constantemente está sendo convidado. Hoje eu estava vindo para cá e no trânsito pensei, não, estou sendo testado, é um teste. É um teste. Então é entender que aquele irmão que nos cortou a frente, por exemplo, tem um sentido. Aquilo é um teste para a gente. Testar a nossa condição de manter a mansidão, manter a paz. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quantos irmãos, quantas irmãs que a gente ainda precisa perdoar ou precisa pedir perdão. Mas quem que não deixa? O orgulho. O orgulho.
o que ele vai pensar? O que ela vai pensar? Vou me rebaixar naquela situação? Como se isso fosse uma prova de grandeza. Grandeza material talvez, mas espiritual está longe. Então aqui um grande calcanhar do Aquiles, né? De Aquiles, nessa competição, cooperação do Evangelho, o perdão. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então a gente diz que é uma paz ativa. Mas o que eu vou fazer? No mínimo ora, né? No mínimo faz uma oração, no mínimo pede a Deus uma ajuda para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela situação difícil, e se possível um diálogo, uma troca. Então sermos pacificadores. Bem-aventurados os puros de coração. Então a pureza, sem a segunda intenção, sem o pensar adiante, sem fazer uma coisa querendo outra, mas ser puro de coração, ser sincero. E isso também é humildade, né? Então nós vamos encontrando aqui o roteiro. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, eu quero justiça, mas não a justiça do outro para o outro, a de mim para comigo mesmo. Né? Eu buscar ser justo com a minha consciência, fazer o certo ainda que todo mundo esteja fazendo diferente. É a minha consciência que vai ser o meu juiz no mais além. Então nós vamos encontrando nas bem-aventuranças o roteiro para que a gente alcance então esse caminho que vai nos conduzir ao título de campeões do Evangelho. Talvez seja necessário muito treino ainda, né? Então, se a gente vê que Paulo recebeu de Emmanuel esse título, bom, Paulo já fez uma boa caminhada, mas estamos talvez aí nas preliminares desse campeonato. Vamos dizer que estamos na regional ainda, né? Paulo já estava lá no mundial, né? Estava aqui na regional, mas tudo bem. Tudo bem. Querer se comparar, a gente volta à ideia do orgulho, né? Vamos fazer a nossa parte. Paulo um exemplo, mas a comparação é comigo. O parâmetro sou eu. Então, todo dia, olhar no espelho. Todo dia, se ver, se encarar e perguntar: estou conseguindo? Estou me exercitando para ser um campeão do Evangelho? Ou estou ainda vivendo a competição do mundo, que dá o prazer material, que é imediato, mas é passageiro, e que nós não levamos para o outro lado? O que nós levamos para o outro lado? Está lá no capítulo 16 do Evangelho. A verdadeira propriedade. A gente leva a inteligência, os conhecimentos e as virtudes. Inteligência, conhecimento e virtude. É isso que eu levo. É isso que vai comigo. Todo o resto vai ficar. Então o nosso convite é que Paulo, não só Paulo, mas vários outros espíritos que se dedicaram à humanidade, que se dedicam à humanidade, distantes ou próximos da gente, possam nos servir de inspiração, possam nos servir de coragem, encorajamento, para que a gente consiga aí vencer as nossas más tendências, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e consigamos exercitar os valores e virtudes que Jesus nos trouxe, para que nós um dia possamos alcançar a condição que Paulo alcançou, de campeões do Evangelho. Obrigado.